Olá, salve, salve galera, uma boa noite para vocês que estão chegando aí nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Meu nome é William Santos e eu sou evangelista nacional do Ministério Adventista de Motociclistas e diretor aqui da unidade de Itararé. Itararé para o Brasil e o mundo, aqui interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, mas o coração é grande. Um moto abraço para você que está chegando. Eu estou vendo aí que a Paulinha foi a primeira que comentou hoje, Paulinha. Uma boa noite para você, Paulinha. Que legal que você está com a gente aí, a Paulinha Silva Prado, ali de... Eu nunca sei se ela é de Guaxupé ou ela é de São Bernardo, mas está valendo. Ela, nesse período, eu acredito que esteja aí em São Bernardo, na Grande São Paulo. O Carlos Moraes também está chegando aqui. Uma boa noite, meu irmão. O Carlos Moraes, ali de Embu das Artes. O Carlos e a Aline Moraes, a sua esposa, estão sempre junto, acompanhando com a gente todas as quintas-feiras. Meu irmãozão também, o Noril Tilman, ali de Carlópolis, 153 quilômetros aqui de Itararé. Tamo juntos, meu irmão. Um abraço para você, um abraço carinhoso. É gente que está sempre com a gente, cada um de vocês aí. O Wilson Simon, de Promissão, interior de São Paulo. Um abraço para você, Wilson. Que bom que você está chegando aí, deu tempo aí, eu sei que você tem uma vida corrida aí no seu trabalho, mas que bom que está com a gente também. Um abraço, meu irmão. O Carlos e a Aline de Embu das Artes estão aí com a gente. O Giovanni Nunes, juntamente com a Elaine e a Helena, a pequena Helena, né? Um moto abraço para vocês, para essa família aí que está sempre junto com a gente. Giovanni Nunes, sua esposa, sua família são ali de Antonina, no Paraná. Então estamos chegando, pessoal aqui de São Paulo, pessoal de Minas, pessoal do Paraná. Quem mais está chegando aí? Quem estiver chegando, dá um alôzinho aqui pra gente. Espera aí um pouquinho, não sei se está travando o meu, mas dá um alôzinho aí pra gente saber de onde que você está chegando, quem está chegando certinho, tá bom? Dá um alô aí, escreve aí pra gente da sua cidade. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó, o Giovanni, que isso, Giovanni? O Giovanni disse que está chegando mesmo com suspeita desse vírus tremendo de frio aí. Aqui deu eu sou meio calorento, né? Mas deu uma refrescada aqui, eu estou na divisa com o Paraná, eu imagino que para você aí está mais frio, Giovanni. Mas é o seguinte, Giovanni, se Deus quiser, vai ser algo assim, bem rapidinho, logo você É uma suspeita, né? Mas mesmo que você tenha positivado, se Deus quiser vai ser algo assim rápido, simples. Quem sabe a sua imunidade aí está alta e logo está aí correndo para tudo quanto é lado de novo, né? Realmente é uma luta contra esse vírus danado aí que tem ceifado a vida de muita gente. Mas Deus é maior e Ele está do nosso lado. Um moto abraço para o Eric, que está chegando também. O Eric Rafael está com a gente mais uma vez aí, né? Um abraço para você, Eric. Que bom que você chegou, que bom que você está com a gente aí, juntamente com o restante aí nessa irmandade gostosa. É esse nosso moto encontro semanal de todas as quintas-feiras às 20 horas. A gente não consegue se reunir de forma presencial, né? Por causa da distância, mas também por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Por isso o tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depois da crise. Mas vamos lá, vamos bater papo um pouquinho, deixa eu mandar meu moto abraço, quem está chegando aí, coloque sua cidade para eu mandar um moto abraço para você também, e já a gente já fala sobre o tema de hoje. Enquanto isso, deixa eu falar para você que aquele que ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, digita Motociclismo e a Bíblia, e lá você se inscreve lá no nosso canal. Você se inscreve lá e ativa o sininho, porque cada vez que eu postar uma live ou algum vídeo, você será notificado, ok? Então, vai lá, faz isso também,
vai lá, ativa o sininho, se inscreve lá e você vai ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo, beleza? Quem mais está chegando aí? Se você que está chegando pela primeira vez ainda não tem esse livro, A Maior Esperança, tem uma moto aqui na capa, numa estrada sem fim, ou seja, aonde vai ser o fim dessa estrada? Só Deus sabe, mas você deve acompanhar aí, que você vai ver que é uma leitura muito agradável, muito gostosa, e esse aqui é a esperança para a família. Se você não tem e você quiser pedir, peça. Alguns de vocês aí já receberam, então você fala assim, ó, eu não tenho aquele da família, é só pedir que eu mando para você, ok? Quem não tem nenhum dos dois, peça aí, ó, eu quero os dois e eu mando para você. Você coloca depois o seu endereço na live e eu mando aí para você de forma gratuita. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cícero, o Cícero Messias da Silva, que está chegando de Pernambuco, Serra Talhada, Pernambuco. Olha aí, eu imagino assim, aqui em Antonina, no Paraná, o Giovanni disse que está tremendo de frio. Eu imagino que por aí esteja quente, né, Cícero? Aí em Pernambuco, em Serra Talhada, moto abraço para o Cícero, moto abraço para os pernambucanos e para essa cidade de Serra Talhada, que eu ainda não conheço. Quem sabe um dia eu chego por aí. Melhor ainda se for de moto, não é verdade? É isso mesmo. Mas um moto abraço para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado por vocês estarem chegando aí mais uma vez. Então, quem não tem nenhum desses livros aqui, a hora que quiser pedir, é só pedir aí, eu mando gratuitamente, não paga correio, não paga nada. É um presente por esse carinho de vocês de estarem aí com a gente, tá certo? Apoiando nesse moto encontro que nós fazemos de forma virtual, né? É verdade que quando nós estamos juntos é muito mais gostoso poder abraçar, sentir o calor humano aí todos juntos, mas de outra forma eu tenho feito amizades, tenho conhecido pessoas incríveis, de forma que, se não fosse através da live, também nós não nos conheceríamos, né? Ó, o Cícero está dizendo que lá está muito quente, muito calor mesmo. Eu imagino mesmo, nessa época do ano. Bom, aí eu acredito que seja verão o ano todo, né? Aí é verão o ano todo. Por isso que quando chega o nosso inverno para cá, muita gente corre aí para o Nordeste, né? Para as praias lindas, gostosas, maravilhosas e com aquele clima que o pessoal sempre busca para brincar, para ir à praia, e é isso aí, para curtir mesmo. É muito gostoso. Um dia eu não conheço, o Nordeste eu não conheço, mas ainda eu quero chegar até lá. Quero ir de moto, se Deus quiser. Ele está à frente, ele que dirige tudo. Não é verdade? Mas, meus queridos, vamos bater um papo aqui a respeito do tema de hoje, né? E a gente vai interagindo, aqui é para isso mesmo. No moto encontro não tem formalidade, não é verdade? Você chega, faz novas amizades, vai conhecendo gente, vai come alguma coisa, toma alguma coisa, assiste o show lá, faz os amigos, bate papo, e é assim que a gente faz aqui. Por isso a gente vai interagindo. Então, se alguém aí comentar alguma coisa e eu perceber que houve um comentário, a gente para aqui para a gente conversar, porque é isso mesmo que nós precisamos. Deixa eu mandar aqui meu abraço para Simone Oliveira Satravel. Boa noite, minha amiga, boa noite. A Simone é de Jacareí. A Simone, ela pertence ao MCAMM. Nós somos parceiros aí de missão, né? Grande abraço aí, estamos juntos nesse trabalho, nessa missão. Minha irmã motociclista, ela disse que lá em Jacareí está friozinho também. Ela está no sofá com cobertor. Opa! Viu? Tá frio mesmo, é você que tá com frio, porque a minha esposa, ela tá no quarto com edredom. E eu tô aqui, ó, vou falar para vocês. Eu tô aqui com colete para me apresentar, mas vou confessar baixinho, eu tô de bermuda, né? Eu sou meio calorento, né? E ela tá falando que que eu tenho que ir pro Nordeste mesmo, que lá é tudo de bom. Que legal. Lucas Pelisson, Boldrin, um abraço para você também, Lucas. Que bom que você chegou, que bom que você está aí. Chegou a tempo para o nosso bate-papo aqui. Vamos conversando, beleza? Vamos entrar no tema de hoje, mas vocês quiserem comentar, me perdoe que de repente eu passo batido algum comentário que vocês colocam aí, que de repente a gente não vê tudo. Não é a idade não, viu? Não é a idade não.
É que a gente conversando aqui, a gente se entretém aqui com a situação, com vocês aí, com o assunto, e aí acaba passando batido. E o Vitor Sávio Pereira, um mineiro chegando aqui, ó, uma boa noite. Ele é do Vorazes Motoclube de Três Corações, Minas Gerais. Opa, obrigado, né? Ele está comentando sobre o nosso brasão. O ano passado nós estávamos em processo de mudança do nosso brasão, né? Então, nós usamos o brasão antigo até o dia 31. Então, nós estamos divulgando um pouco mais, que talvez alguns não conheçam, né? Então, nós colocamos lá, eu coloquei no meu Face, coloquei em vários grupos que eu faço parte, um novo brasão para que todos possam conhecer. Já esse é o brasão que está sendo usado aqui no Brasil e em vários outros países, né? Que foi mudado. E nós utilizamos o antigo até o dia 31 de dezembro. Dia 1º já entramos com o novo brasão. E obrigado aí. Vitor, mandei seus livros, viu? Na sexta-feira foi feriado, eu coloquei os livros que eu mandei a semana, eu mandei na terça-feira. Então a semana que vem, se Deus quiser, estão chegando aí para vocês, aqueles que pediram. Os adesivos ainda não fiz os adesivos, viu? Uma hora que eu fizer eu mando para vocês também. A hora que fizer eu vou mandar para vocês, beleza? Eu quero dar meu boa noite lá pro Rio de Janeiro agora, o meu irmãozão Carlos Meiser. Amém, meu amigo. Deus abençoe você também, Deus abençoe cada um que está aí com a gente, né? Então, obrigado. Ele está sempre junto com a gente também, o Carlos Meiser. Quando ele não pode acompanhar aqui, eu sei que ele acompanha depois. Sempre está acompanhando e comentando as nossas postagens aí. Então, opa, gente, eu tenho que mandar um beijo para a Aninha. É uma princesa lá, filha da Paulinha. Aninha, você está aí com a gente também, né? Está acompanhando. Olha, um beijo para você, Aninha. Um beijo no seu coração aí. Tá com a gente assistindo aí essa menina de ouro, essa princesinha de ouro aí, né? Beijão para você, Aninha. Fica com Deus aí. E obrigado por estar com a gente aí, tá bom? Obrigado por estar ouvindo, estar acompanhando aqui. Acompanhando esse tio aqui, feio, barbudo, com 4 zóio aqui. Mas você está acompanhando a gente. Beijão para você, minha querida. Gente, é muito gostoso esse carinho de vocês. É muito gostoso poder interagir com vocês. E é isso que vale a pena nesse moto encontro virtual que nós fazemos aqui, né? Então, cada semana poder reencontrar você, bater papo, jogar a conversa fora, refletir um pouquinho e ouvir o que Deus tem para falar para o nosso coração, não é verdade? E hoje, o tema escolhido é a respeito do depois da crise. Por que depois da crise? Gente, o que é isso que nós estamos vivendo, né? Essa semana nós batemos o recorde novamente de mortalidade, um recorde negativo, vamos dizer assim, porque mais de 4.000 pessoas morreram no período de 24 horas no nosso país, né? Devido a esse vírus. Então, nós não imaginávamos que fôssemos parar por isso. Quando de repente tudo começou a parar, tudo começou a fechar, sabe? Momento de crise, comércios fechados, estabelecimentos, empresas quebrando, né? Outros não quebraram, mas tudo mudou, tudo ficou mais difícil. Eu trabalho com vendas, para mim não tem sido fácil. Aqui no estado de São Paulo, está fechado. A semana passada, nem mercado não abriu. Ficou 7 dias ou mais aí, que nem mercado não abriu. Até mercado, quando você precisava de alguma coisa, era como se fala, delivery, né? Então, nós estamos passando uma situação que não é fácil. Algumas pessoas estão desesperadas, algumas pessoas desesperadas pela perda de entes queridos, sabe? Às vezes, pessoas próximas de nós têm, cada dia nós temos visto, eu não sei vocês aí, mas eu que moro numa cidade pequena, todo dia tá anunciando. Quando a gente abre o Face, a gente fica com medo, porque quando a gente vê a foto de alguém, fala assim, e quem que morreu? Quando você vê a foto de alguém, fala assim, qual é a notícia que vem? Você entende?
Então, e as pessoas estão sem saber o que fazer. Na verdade, aqui entre nós, a própria liderança dos nossos governantes, eles, no fundo, nem eles sabem o que rumo vai tomar, o que vão fazer. Alguns têm se aproveitado da situação. Aqui eu não quero falar de partido nenhum, tá certo? Mas além da crise do vírus, nós temos visto uma briga política aqui. Eu não vou entrar aqui na questão de quem está certo, quem está errado, mas a verdade é que esse vírus, essa situação, virou até uma briga política. E quem sofre, quem paga por isso, sou eu e você também. Somos nós que estamos pagando a conta diante dessa situação, sabe? A sede do poder, a ganância tem feito com que a população venha a sofrer muito mais. Não é verdade? É o que está acontecendo. Então, e depois disso, os nossos eventos pararam. Esse ano, agora em abril, esse final de semana era para eu estar indo para Ribeirão Pires amanhã. Na minha cabeça, no meu planejamento, estaria indo eu ia dormir em Cotia, depois iria para Ribeirão Pires, né? Voltaria no domingo. Em julho iria para o Espírito Santo, né, de moto também. Tudo isso cancelado, tudo isso mudado. O ano passado, isso quando começou, a gente não esperava que durasse tanto tempo. Depois durou o ano todo. A gente imaginava que esse ano a gente voltaria. A gente está numa situação que a gente não tem ideia, a gente não sabe mais o que vai acontecer. A gente não sabe quando volta. Não é assim mesmo? É desse jeito. Então, e diante disso, qual deve ser as nossas atitudes? As pessoas têm planejado agora fazer alguns passeios, alguns eventos, mas cada dia, alguns que ameaçam fazer, logo a gente vê, cancelado, cancelado, a gente não sabe mais. E a gente começa a planejar, agora faz assim, olha, a hora que acabar essa crise, eu vou para tal lugar. A hora que acabar, por exemplo, eu estou com vontade, faz tempo de fazer, que eu ainda não fiz, o rastro da serpente. Né? Então eu falei assim, olha, a semana passada, para vocês terem uma ideia, a semana passada aqui, ele também adiantou, o nosso município adiantou feriados municipais, então nós ficamos a semana toda, sexta-feira já era feriado, segunda, terça, quarta e quinta, ele adiantou outros feriados e a semana toda feriado, a semana toda tudo fechado. Por isso que eu falei, os mercados todos fechados aqui na cidade. Eu falei assim, opa, feriado seria ótimo para eu fazer lá o rastro da serpente. Mas, diante das circunstâncias, eu sou vendedor, agora falta dinheiro. Tinha os dias para ir, mas faltava dinheiro para eu poder viajar, porque tem outras prioridades nesse momento. Meu boa noite para você, Cida Moura. Ela deixa um abraço aqui para todos nós, né? E concorda que existe muita briga política e o povo é que sofre. É desse jeito, Cida. É desse jeito mesmo, sabe? Então não vou entrar nos méritos, nem vou, como é que fala? Aqui não é nem o lugar disso, mas é o que está acontecendo. Independente de quem está certo, de quem está errado, nós estamos passando uma situação única da qual nós jamais imaginávamos que pudéssemos passar. Aí as pessoas agora começam a ficar desesperadas. Alguns já acham que não posso fazer nada, não é assim também. Nós temos que, algumas coisas nós temos e precisamos fazer agora com bom senso, né? Ali com respeito até ao nosso semelhante. Essa semana, na sexta-feira, eu dei uma volta, eu fiz um rolê com meu filho na estrada, né? Ele na moto dele, eu na minha, mas nós dois só. Né? Nós saímos aqui, pegamos a estrada aqui, sentido a cidade mais próximas, rodamos, andamos um pouco, aí tinha um lugar que vendia, um sítio ali que vendia banana, vendia laranja, lima, vendia algumas coisas. Parei, comprei, pus no alforje da moto e continuei viagem. Mas é assim,
eu postei, alguns de vocês devem ter visto, e aí, numa dessas postagens, alguém comentou assim: que lamentável, numa época como essa, as pessoas ficam dando rolezinho. Ou seja, só que, entendam bem, pessoal, eu saí com meu filho, que mora comigo, na mesma casa, não fomos em nenhum evento, não encontramos com ninguém, não paramos para, a não ser ali, mas eu já falei para ele, leva máscara, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? A não ser para comprar umas laranjas no caminho, mas fora isso, nós não tivemos, voltamos para casa, e isso faz até um bem para a gente, isso é uma saúde mental, né? Mas as pessoas começam a ficar desesperadas, que parece que não pode nem sair do portão para fora, ou se sair do portão... Não é assim. Nós temos que ter responsabilidade, isso eu não abro mão. Né? Mas nós temos que realmente ter o cuidado, e nós não sabemos. Agora, o que vai ser depois disso, nós não sabemos. Né? Deixa eu mandar meu abraço aqui para o Walter de Melo Oliveira, que está com a gente aqui também. Chegou aqui. Um abraço para você, meu irmão. Que bom que você está junto. Então, veja só. Então nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo. A Elisiane Korchak está conosco também. Ela está assistindo, já chegou aqui. Um abraço para você, Elisiane. Que Deus te abençoe. Então, agora, como nós vamos agir? E depois da crise? Uma coisa é verdade. Depois dessa crise... Porque tudo passa, né? Mas depois dessa crise vai ser um momento de luta. Vai ser um momento de que nós vamos ter que reconstruir. Agora, como fazer isso? Não vamos nos desesperar. Não vamos nos desesperar antes da hora. A palavra de Deus fala assim, olha, calma, não viveis ansiosos com as coisas que ainda nem aconteceram. Então vamos viver cada dificuldade no seu tempo. Não vamos viver a dificuldade antes dela chegar. Mas que é uma realidade que nós vamos ter que reconstruir. Vai ser um momento novo e o ideal, muitas vezes é difícil. Nós seres humanos, nós temos uma dificuldade. Nós fomos feitos para viver em sociedade, mas tem horas que a gente, em vez de abraçar essa sociedade, parece que a gente repele, parece que a gente procura briga, a gente desentende, mas o ideal seria nós nos apoiarmos, seria nós nos ajudarmos, um ver a necessidade do outro. Né? O Giovanni disse que assim, a mototerapia é vida, de vez em quando ele dá umas curtas saídas. Só ele, Deus e a motoca, e mais ninguém. É assim mesmo. Então nós precisamos, né? Não é só ficar parado dentro se eu ficar todos os dias parado, fechado dentro de casa, piora a situação, né? Entende? Agora, quando nós saímos, nós temos que fazer isso com responsabilidade. Eu trabalho com vendas, eu trabalho com álcool gel aqui, um frasquinho no bolso, outro no carro, máscara, tomando todos os cuidados. Mas é verdade que o ideal seria que nós nos apoiássemos, nós nos ajudássemos uns aos outros. Essa irmandade que muitas vezes nós vemos aqui dentro, de vez em quando a gente vê alguns... como é que fala? Alguns rebeldes dentro do motociclismo, né? Mas a irmandade que nós encontramos aqui dentro, nós devemos, ideal é que nós pudéssemos fazer com que isso crescesse mesmo fora do motociclismo, dentro da sociedade que nós vivemos, para que após a crise, depois da crise, essa reconstrução se dê de forma ali... de forma que a gente possa superá-la, né, com maiores condições. Então, mas nós precisamos isso um do outro, entende? E agora, que nós passamos por uma crise, um momento do qual nunca nós havíamos imaginado, isso é verdade. Agora, nós temos que nos preparar, ser maduros o suficiente para depois dela nós reconstruirmos. Alguns não, alguns ainda estão recebendo o seu salário, mas muitas pessoas estão... A situação mudou, a grande maioria. Alguns chegam quase a ficar desesperados, né? Alguns perderam o emprego, outros diminuíram o salário. No meu caso, que trabalho com vendas, reduziu bastante. Então, mas nós temos que ter equilíbrio e sensatez para saber que isso é um período e que depois dela nós podemos reconstruir, nós podemos tomar avante. E eu queria, baseado nesse tema sobre depois da crise, eu gostaria de fazer uma reflexão com você.
Vamos fazer uma reflexão? Só lembrando, você que está aí talvez pela primeira vez, quando nós fazemos essa reflexão, quando nós lemos algum verso da Bíblia, aqui nós não falamos de placa de igreja. Aqui nós somos todos irmãos. É a caveira, tá certo? Nós não temos diferença, nós somos todos iguais. Nós somos filhos do mesmo Deus. Tá certo? Independente da cor, do credo, do estado social, cultural, isso não importa. Importa aqui o coração. Nós somos irmãos, tá certo? Então, só que eu gosto de pedir para você, eu vou abrir lá em Lucas, no capítulo 24, e eu vou pedir para você, se você tiver com uma Bíblia aí, abra também. Porque é importante você conferir se o que eu estou falando, o que eu estou lendo aqui está escrito. Tá certo? Não confie cegamente no que o William está falando. Tá certo? Confie naquilo que está escrito. E por quê? Porque de repente eu posso usar dessa nossa amizade, desse relacionamento, para induzir você a algo que me convém, algo que seja interessante para mim. Então confira se isso realmente está escrito, beleza? Então vamos juntos? O Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas no capítulo 24. E eu gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas no capítulo 24 e ler 2 versos por enquanto. O verso 25 e o verso 26. Vamos lá? Acharam aí? Lucas, no capítulo 24, verso 25 e o verso 26. Vamos lá. Na minha Bíblia, minha tradução diz assim: Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Parece que ele está dando uma bronca aqui, não é verdade? Parece que ele está assim, o que é isso, ó nécios? O que é nécios? Nécio pode ser traduzido com falta de conhecimento, ignorante. Ignorante no sentido de falta de conhecimento, né? Tolo, né? Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vamos entender qual é o contexto histórico daqui. Isso aqui foi logo depois da Páscoa. A crise da Páscoa. Como assim a crise da Páscoa? A Páscoa foi uma coisa boa, foi uma coisa maravilhosa. E foi mesmo. Foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque foi ali na Páscoa. A Páscoa em si, ela nos traz liberdade. A celebração da Páscoa foi pela liberdade, desde lá no Egito, quando o povo saiu do Egito, e agora aqui no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio para nos livrar do pecado, das garras do pecado, e para nos dar a liberdade de escolher a vida eterna. Então, foi maravilhoso. Foi maravilhoso por quê? Porque nós estávamos condenados à morte, e com o sacrifício de Jesus Cristo, ele nos deu, volto a repetir, a liberdade de escolher a vida eterna. Então isso foi maravilhoso. Ele morreu no meu lugar. Eu que merecia aquela morte, mas ele morreu para me salvar, para te salvar. Então por que uma crise? Agora, tudo bem, foi tudo isso, a gente olhando daqui hoje, foi muito bonito o que ele fez, toda essa cerimônia, a liberdade, foi muito legal. Mas que crise era essa? Veja só. O povo de Israel, eles viviam sob o jugo dos romanos, tá certo? E eles ansiavam por alguém que os libertasse. Ou seja, eles dependiam totalmente, eles pagavam os impostos para os romanos, tudo, as leis ali, de tudo que acontecia, a lei civil mantida ali, era dos romanos. Então, eles queriam alguém que tirasse esse jugo das costas deles. E quando Cristo apareceu, quando Cristo veio e começou a atender as necessidades das pessoas, quando Jesus veio e saciou a fome das pessoas, quando Jesus veio e curou as pessoas, quando Jesus veio e ressuscitou, ele fala assim, não, esse aí realmente é o Messias, é esse que vai nos livrar. E aí as multidões começaram a perseguir. O problema é que os grandes líderes da época, aquele negócio da dor de cotovelo, a inveja, porque fala assim, quem é esse que não frequentou as nossas escolas, as nossas faculdades, as nossas universidades, e agora tem toda
toda essa popularidade. O ciúmes era porque os grandes mestres, eles tinham seus discípulos, seus seguidores, mas Jesus não frequentou nenhuma daquelas escolas dos profetas, dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, perdão, e ele tem toda essa influência, ele é tão popular, as pessoas o seguem, ele tem os seus discípulos, e a inveja começou a crescer, e eles agora planejavam dia a dia tirar a vida de Jesus Cristo, né, até o dia que ele morreu. Mas, veja só, as pessoas imaginavam assim, não, esse é o rei que nós precisamos. Por quê? Se você analisar, era tudo perfeito. Porque era o seguinte, ele tinha o poder de multiplicar o alimento. De 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, ou seja, fome nós não vamos passar. Nós podemos lutar, porque se alguém estiver doente, se alguém estiver ferido, ele cura. Se alguém morrer, ele ressuscita. Que rei melhor do que esse? Então as pessoas começaram, alguns almejavam que ele fosse o libertador. Eles esqueceram que o Messias, ele não veio para estabelecer o seu reino, o seu trono aqui. O Messias veio para nos salvar, porque veja só, quando Deus nos criou, ele nos criou não para que morresse, mas por causa do pecado, a morte veio a esse mundo. Nós passamos a morrer. E o apóstolo Paulo diz que a morte passou a todas as outras pessoas, porque todos pecaram, todos se tornaram pecadores. E quando essa morte que vem falando, seria a morte eterna. Mas quando Cristo morre no nosso lugar, ele nos dá direito, por isso que ele chama essa morte que hoje morremos, de sono. Porque essa não é eterna. Quem dorme vai despertar. Então, é uma morte passageira, é um sono, porque nós estudamos outro dia, nós vamos despertar. E então ele nos deu, nos trouxe de volta. Eles esqueceram isso, agora eles queriam alguém, não para algo futuro, algo muito maior, mas eles queriam o livramento naquele momento. E nós somos assim, fala a verdade. Nós queremos as coisas na hora. Sabe, quando às vezes eu estou desempregado, boa noite, Raul Martins. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe. Quando às vezes eu estou desempregado, a gente quer o serviço na hora. Quando você tem algum problema, você quer que se resolva na hora. A gente não faz assim, aí a gente fala assim, ó Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou acreditar que o Senhor... Mas se não fizer isso agora, sabe que a gente está aparecendo? Aquelas crianças mimadas, birrentas, que chegam no mercado, e eu quero, e se joga no chão, e nós estamos parecendo isso. A gente quer as coisas na hora, a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente esquece que Deus sabe o futuro, sabe o que é melhor e sabe qual é o melhor momento. Nós esquecemos disso, não é? Assim como às vezes nós falamos para os filhos que o papai é que sabe, a mamãe é que sabe a hora certa, né? Eu falo para você, o papai do céu é que sabe a hora certa. Jorge Silva, uma boa noite para você, meu irmão. Que bom que está com a gente aí. Então, Deus é que sabe a hora certa. E aí, o que aconteceu? Quando Jesus morreu, então, para aquelas pessoas que tinham tudo aquela expectativa, aquilo foi uma crise total. Aquilo foi um banho de água fria em todo em toda a expectativa que eles vinham alimentando, sabe? Os próprios discípulos, Jesus mesmo várias vezes falou que convinha que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Mas eles tiraram aquilo da cabeça. Para você ter uma ideia, que eles estavam nessa questão de um reino, que eles já estavam discutindo entre si quem que sentaria do lado direito e quem sentaria no lado esquerdo. É isso mesmo, Cícero, o tempo é de Deus. Ele sabe o momento certo. E quando ele age, não existe melhor momento para agir. A gente pensa que sabe igual aquele adolescente que está crescendo e ele acha que é o dono do nariz e que ele pensa que sabe tudo. Ali na frente ele quebra a cara. É assim que acontece com a gente. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quebra a cara. Sabe, Abraão foi chamado por Deus de o pai da fé, mas quando ele quis fazer do jeito dele, ele quebrou a cara.
Isaac, quando quis fazer do jeito dele, ele quebrou a cara. Davi, o maior rei de Israel, que Deus apresenta ele como o homem segundo o coração de Deus, quando ele quer fazer do jeito dele, ele quebra a cara. Então, o conselho que eu digo para você é: calma, tenha paciência, espere no Senhor, porque quando você ou eu, nós queremos fazer do nosso jeito, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, nós quebramos a cara. É assim ou não é? É desse jeito. Então, eles ali agora estavam, e agora, além de tudo, estavam com medo. Por quê? Porque se mataram o mestre, o que dirá dos seus seguidores então? Então eles estavam com medo. Mas, tanto que os discípulos, eles ficaram quase que fechados ali dentro de casa. Eles não queriam sair, eles queriam esperar baixar a poeira, porque sabe lá o que fosse acontecer. E nesse momento, qual o contexto que Jesus fala isso? 2 dos discípulos de Jesus, não um daqueles que o seguiram, não um daqueles lá, dos 12, não. Jesus tinha vários discípulos, aqueles 12 eram os mais próximos. Tá certo? Aqueles 12 são chamados de apóstolos, porque apóstolo quer dizer o enviado. Isso. Então, mas discípulo é aquele que segue, aquele que aprende, é um aluno. Então, Jesus tinha mais seguidores, tinha outras pessoas, mas aqueles eram os 12 discípulos mais próximos que Jesus estava treinando para que depois que Jesus subisse ao céu, eles pudessem continuar esse trabalho. Então, 2 desses discípulos, volto a repetir, não entre os 12, daqueles que seguiam Jesus, aqui menciona, quando você lê o texto, menciona que o nome de um era Cleopas, né? Eles estavam tristes, chorando, se lamentando do que havia acontecido. Era mais ou menos o horário do pôr do sol, estava começando a escurecer, e Jesus já havia ressuscitado. Jesus agora, na estrada, que eles estavam indo para a cidade de Emaús, que ficava ali 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus então na caminhada se une a eles, e quando eles ali estão comentando da tristeza do que tinha acontecido, Jesus pergunta para eles: mas o que foi que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Sobre o que é essa conversa de vocês? Eles olham para Jesus e falam assim, depois você leia aqui no capítulo 24, a partir do verso 13, você leia aí depois, você vai ver que vai narrando essa história que eu estou contando para vocês. E aí eles falam assim, será que você é o único que estava em Jerusalém que não sabe do que tem acontecido, não sabe dos fatos que ocorreram, não sabe o que aconteceu nesse final de semana aí, não sabe de nada dessa semana? Que isso? Em que mundo que você vive? Em outras palavras, seria isso. Em que mundo que você vive? Que você não sabe o que aconteceu, está aqui em Jerusalém, porque a conversa era só isso. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso, mas a conversa era ali, tete a tete, cara a cara, um com o outro, e você saía na rua, saía na praça, saía em onde. Esse era o assunto do que tinha acontecido, a morte de Jesus Cristo. E eles começam a falar, contar para Jesus sobre ele, porque ele era um homem poderoso em obras, era poderoso em palavras, sabe? Nós esperávamos que ele fosse o Messias, que ele fosse o nosso libertador. E Jesus viu que eles não entenderam nada da lição que ele estava mostrando, porque quando Jesus Cristo quer dar alguma coisa para você, ele não dá nada meia boca, ele não dá coisa mais ou menos, ele quer dar o melhor. Tanto que lá em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo fala assim, o que Deus tem preparado para você é aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem jamais subiu ao coração do ser humano, é o que ele tem preparado para você. Então assim, quando ele dá o melhor, ele não dá nada meia boca não. Né? Ele não dá aquele negócio caindo aos pedaços. Quando ele dá o melhor de tudo. Você entende? Então, e eles não entenderam que se Jesus desse aquele reino naquele período, seria algo passageiro, mas o que ele quer dar é algo eterno, é algo que não tem fim, é algo que não acaba. Você consegue entender? A gente tem uma dificuldade de entender porque nós somos limitados pelo tempo, mas uma coisa que jamais tem fim, você já imaginou isso? Não tem fim, não acaba, é o que ele quer dar para mim e para você. E aí,
quando ele vê isso, e eles explicam e mostrando quem era Jesus, e eles estavam tristes, acho que com lágrima nos olhos, você acredita que eles não reconheceram que era Jesus que estava ali? E Jesus então fala assim, e aqui no verso 25, nesse momento que ele fala assim, no capítulo 24 de Lucas, verso 25 e 26, fala assim: então lhes disse Jesus, ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E quando você olha o verso 27, fala assim, que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Veja só que interessante. Jesus podia muito bem falar assim, ó, vocês não estão percebendo que sou eu que estou aqui? Vocês não estão percebendo que sou eu que ressuscitei? Vocês não perceberam que eu deveria morrer, mas no terceiro dia ressuscitar, e eu que estou falando com vocês, eu sou Deus? Vocês não perceberam? Jesus poderia ter feito isso, não poderia? Poderia, mas ele não fez. O que ele fez? Interessante que aqui fala que Jesus, quando fala, chama a atenção deles. Espera aí, por que vocês são tão tardos de receber, de entender, de compreender o que os profetas ensinaram? E aqui fala que Jesus, começando por Moisés. Por que começando por Moisés? Porque foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então ele, começando por Moisés, ele foi passando por todos os profetas, aqueles livros que nós temos no Antigo Testamento, todos os profetas, ele foi explicando aqui, fala que ele expunha o que a palavra de Deus falava sobre ele, para que eles pudessem compreender que Jesus, que aquilo tudo estava planejado. Sabe, vou falar uma coisa para você, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, porque nenhum de nós temos poder para matá-lo. Na verdade, Jesus se entregou, porque se ele não quisesse, se ele não permitisse, ninguém poderia tocar um dedo nele. Você já pensou sobre isso? Então, não foram os romanos, não foram os judeus, mas na verdade nós estamos batendo, eu e você, batendo um prego lá na cruz de Cristo com cada pecado que nós cometemos, porque ele morreu pelos nossos pecados. Eles não tinham compreendido. Meu abraço para você, Teófilo Tolendal Pacheco, que Deus te abençoe. Depois coloca aí como está o seu pai, tá? Estou orando por ele. Então veja só, então eles esqueceram que lá em Isaías no capítulo 53, o verso 4 e 5, fala assim, ó, falando sobre Jesus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, algumas traduções diz pelos nossos pecados, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Por que eu fui curado dessas feridas do pecado? Porque ele morreu no meu lugar. Você está entendendo? Você tem a oportunidade porque ele morreu no seu lugar. Então, Jesus começou a expor tudo isso para eles. Ele teria que morrer e ressuscitar. E aí agora o coração deles começa a se alegrar, começa a alvoroçar, e já estava dando, eles chegaram na cidade, no povoado que eles iam. Jesus fez menção aqui, se você continuar lendo, Jesus fez menção de seguir, e eles constrangeram Jesus a entrar. Falaram assim, não, insistiram para que Jesus viesse, porque o dia já foi, e venha conosco, durma aqui, coma com a gente. E Jesus entrou. E ao entrar, aí você fala assim, mas como que eles não reconheciam? Primeiro, eles estavam, uma coisa importante, eles estavam tão focados no problema que não perceberam a presença de Jesus. Você já percebeu isso? Às vezes a nossa preocupação é tão grande em cima dos problemas, a nossa preocupação é tão grande por aquela situação que nós estamos passando, que nós esquecemos, nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Então veja só, ele continua sempre do nosso lado, mas ele te dá a liberdade de escolher qual vai ser a sua atitude.
assim como deu para eles. E aí eles convidaram. Não quer você convidar Jesus para entrar também? Eles estavam passando por aquele momento de crise, mas Jesus estava ali agora. Por que essa crise? Eu ressuscitei. Por que essa crise? Vocês que estavam condenados à morte, com a minha morte e ressurreição, vocês agora são livres para escolher a vida eterna. Você está entendendo? E aí, só que Jesus não para aí. Aí Jesus entra, e quando eles sentam para comer, que Jesus vai partir o pão, que pede a bênção, eles percebem que era Jesus que estava ali com eles. É isso mesmo. Eles, nesse momento, percebem que era Jesus. E Jesus agora desaparece da presença deles. Mas, por que Jesus desapareceu? Jesus não estava ali para receber honras. Jesus não estava ali para ser aclamado, porque ele não precisa. Ele estava ali para amenizar a dor do coração. Quando eles entenderam e quando eles perceberam que Jesus estava presente, a alegria voltou. E Jesus falou assim, agora é com vocês. E aqui fala que eles voltaram correndo aqueles 11 quilômetros e voltaram onde estavam os discípulos, os apóstolos, ali na casa. Eles voltaram agora de noite correndo, sei lá, se tropeçando, mas eles voltaram correndo e encontrar para onde estavam os 11. Por que os 11? Porque Judas já não estava mais. Judas havia se suicidado, né? Então, o que acontece? E agora eles contam do que tinha acontecido, eles contam do que eles viram, porque é interessante que eles não acreditavam quando as mulheres, né, falaram que Jesus se havia encontrado com os anjos, com 2 anjos, que haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram. Eles acreditaram que elas tinham... o desejo era tão grande que elas tinham tido uma visão. Eles não acreditaram que Maria tinha visto Jesus, mesmo que João e Pedro tivessem ido ao túmulo e não encontrou ninguém, encontrou o túmulo vazio, os lençóis que cobriam Jesus estavam dobrados, ainda assim eles não acreditavam. Eles queriam crer, mas não acreditavam. E Jesus, diante do desespero daquelas pessoas, diante do desespero daqueles discípulos que o amavam, Jesus fala assim, eu não posso deixar assim. Sabe, quando Jesus vê o seu desespero, vê a sua angústia, vê a sua agonia, a sua dor, não pense que ele está alheio, ele está longe, ele está próximo, ele quer tirar essa ansiedade, essa angústia, essa dor que você está sentindo. E Jesus foi até lá. Jesus vem até nós quando nós precisamos, mas o que é o problema é que nós estamos tão focados nos problemas, nas dificuldades, nas lutas que nós temos, que nós não percebemos a presença de Jesus. E agora Jesus vai até lá. De repente, Jesus aparece dentro da casa. E aqui fala assim, olha, quando aqueles homens estavam contando para os discípulos o que tinha acontecido e que eles encontraram com Jesus agora, aqui no verso 36, capítulo 24 de Lucas, verso 36, fala assim, olha, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Aqui quando você continua lendo, você vê que eles ficaram surpresos e ao mesmo tempo eles ficaram com medo. Eles acharam que era um espírito, eles acharam que era um fantasma. Assim como quando Jesus andou por sobre o mar, Pedro, Tiago e João gritaram, é um fantasma. Sabe, naquele tempo eles já acreditavam que pudesse existir fantasma e eles pensam agora que é um fantasma. E Jesus fala assim, por que vocês estão assim, dessa forma? Né? Olhem, sou eu, vejam as minhas mãos, vejam as marcas nas mãos e nos pés, toquem aqui para que vocês vejam. Ninguém tinha coragem agora de tocar. E Jesus, para ainda convencê-los que era ele, que não era um espírito que estava falando, mostrando que ele havia realmente ressuscitado, ele fala assim, vocês não têm nada para comer? E eles serviram então para Jesus peixe e favos de mel. E Jesus comeu com eles, porque Jesus quis mostrar isso, porque o espírito não come, o espírito não tem fome, mas Jesus não, Jesus veio ali corporeamente. Entenda uma coisa, Deus é espiritual, o Espírito Santo é espiritual, Jesus, ele é espiritual, mas também é humano, e será eternamente humano e divino. Como é isso? Eu não sei te explicar, porque eu não sou Deus, ele é Deus, mas ele se fez um de nós, ele veio até aqui
para se tornar como eu e você, para que ele pudesse sentir o que você sente, para que ele passasse pelas dores que você passa, para que ele pudesse sentir a saudade que você sente, para que ele sentisse fome como você sente. Ele foi injustiçado como você. Ele sofreu dores físicas, dores emocionais como nós sentimos. Meu forte abraço para você, Alessio Abreu. Que bom que você chegou aí com a gente. Participa com a gente dessa reflexão. Beleza, amigão? Então veja só. Ele agora estava ali, ele mostrou. Interessante que a Bíblia vem mostrando que Jesus, depois que ressuscitou, ele não foi imediatamente, logo em seguida para o céu. Ele ainda ficou aqui 40 dias, preparando as pessoas para depois que ele fosse. Ele não iria deixar órfãos, tanto que ele falou assim, olha, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, para que esteja com vocês. Então, meus queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo está aqui hoje, como posso dizer? Ele está aqui hoje em nome de Jesus. Sabe? Ele representando Jesus. Jesus falou assim, olha, porque Jesus, como ele agora, ele se fez corpo, se fez humano também, ele não estaria agora em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele deixou o Espírito Santo, para que assim como ele está aqui comigo, ele está aqui com você. Você sente a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Você sente Jesus te carregando nos braços através do Espírito Santo. Você sente Jesus correndo para atender às suas necessidades através do Espírito Santo. Foi a promessa que ele fez, não sou eu que estou falando. Foi ele que fez essa promessa. Sabe? Então, Jesus ficou aqui mais 40 dias para dar as últimas orientações. E as últimas falas de Jesus está lá no livro de Atos. Gostaria de ir com você lá, no livro de Atos, no capítulo 1. As últimas palavras de Jesus se encontram no livro de Atos. Depois de Lucas vem o Evangelho de João e depois o livro de Atos. O capítulo 1. Jesus, então, ele está ali com cerca de 500 pessoas, mais ou menos. E ele começa a falar. Ele começa a dar as orientações. Ele fala que receberão o poder do Espírito Santo. E depois que receber o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Vocês que vão testemunhar de mim. Vocês que vão falar para as pessoas. Sabe? Assim como eu preguei, agora vocês vão continuar. Por isso que ele ficou mais um tempo, mostrando para que eles tivessem a certeza de que estava ali. Interessante uma coisa, Jesus poderia aparecer agora para mostrar para as pessoas, depois que ele ressuscitou, ele poderia aparecer no meio de Jerusalém, flutuando, para que todos falassem assim, tá vendo? Eu sou Deus. Tá vendo? Eu sou o Messias, eu sou aquele que eu falei que era e vocês não acreditaram. Eu falei para vocês e vocês me sacrificaram. Tá vendo como é que foi? Ele poderia ter feito isso, mas aqui agora eu estou com todo o poder, com toda a glória. Quem pode contra... Ele poderia ter feito isso, não poderia? Poderia, mas ele não apareceu para nenhum deles. Sabe para quem que ele apareceu? Ele apareceu apenas para aqueles que creram. Ele apareceu apenas para aqueles que confiaram. Ele apareceu para aqueles que acreditaram e queriam a presença de Jesus. É interessante isso, porque ele não força a presença dele para quem não quer. Então, ele pode se fazer presente na sua vida, se você crer, se você quiser, se você confiar. E perceba bem, ele não chegou de intrometido. Ele não precisa disso. Ele não defendeu quem ele era. Ele não precisa. Ele não está aqui para se defender. Ele veio aqui para me salvar, para te salvar, para nos resgatar do pecado. Você entende isso? Essa era a missão dele. Ele disse que veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então ele veio porque eu sou perdido. Se você se sente às vezes perdido, ele veio por sua causa. Ele veio para te resgatar. Ele veio para fazer você uma nova criatura, uma promessa de lhe dar uma nova vida. E é isso que ele quer. Mas ele vai se apresentar para aquele que quiser, para aquele que crer. Ele não vai chegar assim, não, eu vou entrar na sua casa de qualquer jeito, quer você queira, quer não. Não, ele está próximo. Se você falar, Senhor, salva-me, Senhor,
eu suplico, Senhor, seja o meu guia, o meu Senhor, o meu Salvador. Ele vai ser, mas ele respeita a sua escolha. E aí ele estava falando aqui, dando as últimas orientações, depois de 40 dias, e enquanto ele está falando e orientando e explicando, as pessoas que olhavam aqui para Jesus, de repente eles começam a olhar assim. De repente eles começam a olhar assim. De repente começam a olhar assim. E depois começam a olhar. Aí que eles percebem que Jesus está cada vez mais alto. Jesus está subindo. E Jesus vai sumindo da presença deles. Jesus atravessa as nuvens e some no meio das nuvens. William, o que é isso que você está falando? Você é louco, é? Onde que está isso? Aquilo que eu falei para você, não acredite naquilo que o William fala, tem que estar escrito. Aqui no verso 9, capítulo 1, verso 9, fala assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Ou seja, Jesus foi se elevando nas alturas, à vista de todas aquelas pessoas que estavam lá. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, Jesus foi subindo. Jesus começa a falar e eles começam a ver as últimas palavras de Cristo. De repente, eles veem que eles estão olhando totalmente para cima porque Jesus está subindo e ele some no meio das nuvens. Mas, veja só, até nessa hora, Jesus não queria que eles ficassem preocupados assim, e agora acabou de vez. Não! Jesus envia 2 anjos para ainda lhes confortar, para dar a última mensagem. Ele fala assim, olha, no verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, eles quem? As pessoas, os discípulos que ali estavam, as pessoas que estavam ali recebendo as últimas orientações, ouvindo as últimas palavras de Jesus Cristo. Fala assim, estavam eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subia. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós viste subir aos céus, virá do modo como os viste subir. Você está percebendo? Jesus, ele ainda deixa uma última promessa, fala assim, olha, por que vocês estão aí preocupados? Não, calma, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Peraí, é da mesma forma, é o que está dizendo aqui, não é? A gente não pode interpretar aquilo que não está escrito, a gente tem que interpretar o que está escrito. Sabe qual o problema de tanta confusão? É que cada um quer dar a sua interpretação. Nós não podemos fazer isso, nós não temos autoridade para isso. Quem dá a interpretação é a própria palavra de Deus, e aqui está dizendo que ele foi subindo aos céus de forma corpórea, e os anjos falam assim, olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. E ele subiu de forma em espírito? Não, de forma corpórea. Você sabe? Então, depois da crise, Jesus agora vem até eles. Jesus agora os conforta, dá os consolos que eles precisam, dá as últimas orientações e fala assim, ó, fiquem tranquilos, porque eu estou subindo, mas eu vou voltar. Eu vou deixar, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sem mim. Eu vou estar presente na pessoa, representado pelo Espírito Santo. No verso 8 está dizendo, mas recebereis poder do Espírito Santo ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, até onde nós estamos hoje. É o que está escrito. É o que ele tem para você. Sabe, depois da crise, o salmista, o Salmos capítulo 30, verso 5, fala assim que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você entende? O choro pode durar, a crise pode estar durando essa noite, pode durar esse período, mas depois, ao alvorecer, ao amanhecer, vem a alegria. Essa crise que nós estamos passando, meus queridos irmãos e queridas irmãs motociclistas, esse período de crise que nós estamos passando pode durar uma noite, mas ela não é eterna. Sabia disso? Pode durar um período, mas ao amanhecer, ao alvorecer, a alegria virá. Por quê? Porque depois da crise, Jesus Cristo está presente. Jesus Cristo está presente na minha vida. Não que ele não esteja agora, ele está presente agora.
Mas às vezes nós estamos tão focados nos problemas e dificuldades que nós não percebemos a presença dele. Nós achamos que ele só está presente quando as coisas boas acontecem. A gente esquece que mesmo quando acontecem coisas que nós não gostamos, ele continua presente. Você acha que um pai ou uma mãe, a hora que acontece uma coisa ruim para o filho, não, agora eu não estou junto, a hora que for para acontecer alguma coisa de ruim, eu vou sair de perto. Não, pelo contrário, aí que você vai abraçar o seu filho, aí que você vai segurar, mesmo na dificuldade, você vai segurar o seu filho. Você abraçar, vai sustentá-lo. E ele nessas dificuldades, nessa crise que nós estamos passando, ele quer nos sustentar, ele quer nos abraçar, ele quer nos dar o apoio que nós precisamos. E depois da crise, vem algo muito melhor. Depois da crise, vem a alegria. Depois da crise, a presença de Cristo vai ser constante, porque ele prometeu que voltaria. Não é o William que está falando, é a palavra de Deus, e Deus não mente. Você compreende isso? Você quer receber essa bênção? Você quer se preparar para isso? Eu gostaria de montar um grupo de estudos. Não vou falar de igreja, de nada. Mas eu gostaria de montar um grupo de estudos da palavra de Deus. Quais os planos de Deus para nós? O que vem no futuro? O que ele fez até aqui? Quais as suas orientações? Você quer se preparar para esse encontro? Você não gostaria de participar desse curso? Um grupo de estudos para motociclistas, para nós, né? Nós estudarmos juntos. Nós faríamos isso via Zoom. Porque aí nós poderíamos estar interagindo, nós poderíamos estar conversando, quem tem uma pergunta vai fazendo, a gente vai interagindo, cada dia um tema. A gente poderia se reunir uma vez por semana, ver um dia que fica bom para todos. Você não gostaria? Se você gostaria de fazer esse estudo, não importa que seja só 2 pessoas, 10 pessoas, não importa a quantidade, que sejam 100 pessoas, que seja uma pessoa. Se alguém se falar assim, William, eu gostaria de fazer esse estudo da palavra de Deus para saber quais os planos de Deus para a minha vida. Eu gostaria. Coloque aí, eu quero. E depois você me passa o seu WhatsApp para a gente montar um grupo. E depois a gente pode fazer isso via Zoom. Ok? Que seria mais pessoal, mais interessante. Ok? Então, mas a minha pergunta para você hoje é: você quer receber essa bênção, essa alegria de Cristo depois da crise? Eu quero. Eu quero receber o que Ele tem. Eu quero receber o que Ele tem para mim já hoje, mesmo em meio à crise. E depois, eu quero a alegria da presença dEle na minha vida constante. Sabe, ele foi, mas às vezes você que está aí, talvez tenha perdido um ente querido. Não é o fim, nós já estudamos sobre isso. Não é o fim. Ele vai nos ressuscitar. Talvez você esteja com o coração apertado, porque algum amigo, algum irmão, algum familiar está descansando. Mas a promessa que Deus tem para você é maravilhosa. E você não perde por esperar. Você gostaria? Eu quero essa alegria depois da crise. Eu quero a presença dele na minha vida. E se você quiser participar também desse curso, coloca aí desse estudo nosso, um estudo. Não vou falar em nenhum momento sobre igreja, sobre nada disso. Vou falar sobre as lições que Deus quer para você. O que Ele quer que você saiba. Porque o que Ele revelou é para que nós saibamos. Não adianta um bilhete para que ninguém leia. Se Ele escreveu isso para nós, é muito importante para a nossa vida eterna. Se você quiser participar, coloque aí, William, eu quero participar. E depois você coloca o seu WhatsApp ou manda no meu message, tá bom? E a gente faz um grupo só entre nós, tá bom? Meus queridos irmãos, mas a pergunta é, você quer essa promessa de felicidade, de alegria e de salvação, mesmo depois da crise? Eu quero. Então, eu quero convidar, aí onde você está, a fechar os olhos e a orar comigo. Aí você fala assim, William, não, eu quero te convidar. Às vezes, eu vou ficar sem jeito, tem gente ali. Não importa, é você e Deus. É um desafio que eu faço, é você e Deus. Feche os olhos, ore comigo.
Deixa Deus, o Espírito Santo, trabalhar no seu coração e te transformar numa nova criatura, e que você possa receber aquilo que Deus tem preparado para você. É isso que você quer? Feche os olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua presença cada dia em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos tem desamparado. Muito obrigado porque mesmo diante da crise, o Senhor está ao nosso lado, nos fortalecendo. Algumas vezes nós ficamos angustiados, desesperados, sem saber o que fazer, mas o Senhor está ali ainda nos sustentando. E Pai querido, nós suplicamos, dá-nos a alegria desse encontro. Os anjos apresentaram para os discípulos, apresenta para mim e para cada um que está aqui, que do jeito que Jesus Cristo subiu ao céu, Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar para aquele que o receber. Porque aqueles que não aceitarem, naquele momento irão fugir. Mas, Senhor, nós queremos estar de braços abertos para encontrar Cristo nas nuvens do céu, segundo a promessa que Ele fez. Aqui nós temos pessoas, ó Pai, de coração aberto, que querem aprender mais sobre os Teus planos para a vida de cada um de nós. Então, Senhor, abençoe cada um, ó Pai. Derrame as Tuas bênçãos, derrame o Seu amor, derrame o Seu cuidado. Dá-nos o Teu perdão e salva-nos para o Teu reino. E que estas bênçãos alcancem cada um dos nossos queridos, onde quer que estivermos. É o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite de descanso. Sabe? Que a presença de Deus seja constante na sua vida. Não deixe que os problemas afastem, faça você não perceber a presença de Cristo, mas deixe Cristo reinar em sua vida. Uma boa noite, um bom descanso e até a quinta-feira que vem. Estamos juntos às 20 horas. Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus.